Miramês emitiu projeções mentais em direção à mente do jornalista adormecido, e logo uma tênue e bruxuleante luz azul desprendeu-se do cérebro de 13 e tomou a forma em duplicata do corpo físico. O duplo afastou-se um pouco do corpo de carne por ordem do nosso guia e notamos que o jornalista espírito nada via. Começou a andar às alpapadelas. Para ele, tudo estava escuro, pois os seus pensamentos eram negros. Quando surgia em sua mente uma ideia, ele a desenvolvia com facilidade, mas na área do desequilíbrio, piorando sua situação como candidato à viagem astral consciente. Julgando-se cego, ele deu início a uma gritaria infernal, pedindo ajuda a todos os santos de que se lembrava no momento, mais acentuadamente de Santa Luzia, protetora dos cegos. Nós os cercamos com vibrações de amor e Caena aproximou-se dele, colocando a destra em seus olhos, dizendo com segurança: em nome de Deus e de Cristo, vê. E transmitiu tal poder em sua voz que começaram a cair algo como escamas escuras dos olhos do jornalista. Ok. Ok. Algo acontece aqui. Ele passou a ver o ambiente em que se encontrava e caiu de joelhos para agradecer a Deus. Viu também nossa querida Caena e passou a chamá-la, chorando, de Santa Protetora dos Cegos. Caena sorriu e lhe falou com meiguice: levanta-te, companheiro. Não posso permitir que me adores como santa, pois estou aqui aprendendo também. Somos todos alunos do Cristo em reajuste permanente. Logo que modificou seu padrão vibratório, 13 pôde ver quase todos os nossos companheiros de jornada educativa e sentiu uma alegria imensurável. Saímos dali alcançando-nos ao ar. Saímos dali alçando-nos ao ar. As estrelas, como sempre, nos pareciam mais visíveis, como olhos de Deus a nos vigiar e proteger. Parecia haver uma força mental a nos dirigir, e havia mesmo. Miramês, com sua mente lúcida, comandava energias sublimadas que nos abarcava a todos, que éramos mais de 100. A maior parte era de espíritos encarnados em aprendizado conosco, formando uma comunidade que volitava sob as bênçãos dos céus em favor da terra. Descemos em um grande pátio de uma fazenda de café. A lua começara a sair por trás das nuvens e clareava o chão batido onde pisávamos, esperando rumos a tomar. Miramês fez sinal para Caena e eu. Atendemos prestativos, deixando Fernando, Celes, Abílio e Galeno em companhia dos irmãos em adestramento para viagens conscientes. Galeno tomou a palavra, aproveitando o tempo e anunciando para os irmãos em aprendizado nova feição do Evangelho de Jesus para o 3º milênio. Entramos na casa grande e fomos saudados por uma senhora que parecia ter sido parente dos moradores da fazenda. Olhou para Miramês com os olhos nadando em lágrimas, indicando uma porta. Sobre um catre estava prostrado um velhinho com vida quase vegetativa, já respirando pela boca e com as feições cadavéricas. Alguns dos familiares entravam e saíam sem saber o que fazer para aliviar o enfermo. Podemos observar, então, que dentro do quarto havia 4 entidades terríveis sugando as forças vitais do velho sofredor. Quando ele ia desfalecendo, um deles o alimentava pela palavra mental, sugestionando-o para viver. Eles estavam ligados ao quase cadáver por fios tenuíssimos que partiam deles, indo aos centros de força do irmão em decadência.
Alguns desses fios alimentavam outros pontos nos corpos fluídicos dos obsessores em uma verdadeira simbiose, como o carrapato nos animais. Eles não podiam nos ver. Miramês meditou por um instante. Notamos que se avolumava em sua mente uma grande quantidade de fluidos que imediatamente desceram para suas mãos, transformando-se em uma espécie de tesoura com pouca luminosidade. Passou de leve os dedos naqueles fios que ligavam o doente aos malfeitores e cortou-os com rapidez. Os fios recolheram-se como por encanto e eles sentiram grande abalo, caindo para trás sem equilíbrio. Arrisquei uma pergunta mental, mesmo sabendo que a hora era de silêncio. Por que é preciso cortar esses fios mentais que interligam obsediados e obsessores? De que são feitos esses fios e por onde passa a energia que é sugada? Estava ansioso por uma resposta. Miramês, sempre pronto a ensinar, por ter amor a esse exercício divino, respondeu com paciência. Olha, Lancelin, bem sabes do poder da mente, mesmo daquela que esqueceu o bem comum. Nós conhecemos muitos espíritos desenvolvidos mentalmente, a ponto de, por vezes, serem admirados. Porém, eles abandonaram a moral, força superior que dá direção à inteligência, e caíram no abismo igual ao que ora observamos. Pássaro nenhum pode voar com uma só asa, nem os espíritos buscar a Deus somente por meio da razão. É preciso cortar esses fios por serem eles consistentes. Ao fazê-lo, é mais fácil para nós transmitir alguma coisa para o seu dono, algo que o possa beneficiar amanhã. Esses fios são feitos do éter físico, manipulado pela mente, que recebe de outras fontes internas o desejo, dando-lhe forma imediatamente. Eles são como os cabelos do ser humano, são ocos e por sua cavidade transitam as energias vitais do enfermo, sem perda para os sugadores. Isto tudo que está vendo, meu amigo, é problema de sintonia de ambos os lados, mas como tudo tem um fim, hoje terminou essa obsessão, finalizando igualmente a vida física desse homem. Elisa, só um minutinho. Claro. Eu achei interessante quando ele fala que quando corta os fios fica mais fácil eles atenderem ao necessitado, né? É só para lembrar que toda ligação, quando é feita, mesmo nesse caso que eles estavam querendo sugar, ela é duas mãos. Sempre que tem uma ligação com a gente, quem se liga transmite, a gente transmite algo de volta. Então, mesmo quando a gente está sendo, digamos assim, prejudicado ou desequilibrado por algum espírito em desajuste que se liga a nós, de alguma forma estamos transmitindo alguma coisa a ele. E nem sempre é uma boa energia, não. Às vezes ele está envolvido na mesma sintonia dele. E ele nos ataca e a gente ataca de volta, sem perceber. Então, sempre que tem uma ligação, mesmo que aparentemente seja uma coisa única, sempre é uma via de duas mãos. E Silvio, aproveitando esse momento, a gente... Diga, Som. Não, eu quero ouvir, Ismael. Aproveitando esse momento que a gente está falando sobre esses fios, que a gente já falou aqui várias vezes, isso é muito, muito ligado ao magnetismo, que trabalha muito com aspectos das conexões. E essas conexões são conexões reais, né? Tais como esses fios invisíveis que estão ligando ali o senhor idoso e as entidades. Nós estamos nos conectando o tempo todo, e esses fios, eles são ideoplastizados a cada momento em que a gente está pensando, que a gente está interagindo com algo, a gente está conversando com uma pessoa, estão sendo criados conexões, canais reais, onde há uma troca de energias. Aqui no grupo, então, nessa formação, é um dos pontos, né, ali no livro do Mentomagnetismo, que ele mais coloca é a formação das conexões no grupo, juntamente com a espiritualidade, formando uma unidade para que essa energia ela possa circular
formando um só organismo mesmo nesse trabalho que está acontecendo. Então, é um processo de circulação, e à medida que vai sendo alimentado, essas conexões elas vão ficando mais fortes, elas vão ficando maiores, a troca de energia vai ficando cada vez maior. E uma, né, das metodologias do mentomagnetismo, basicamente todas elas colocam ativar o campo consciência alerta, porque o momento que você começa a ativar, ele vai se conectando com outros campos mentais da pessoa e inclusive de campos que estão ligados com outros espíritos ali. Então vai fluindo uma outra energia mais sutil, onde traz ali o equilíbrio. Então essa é um ponto super bacana, porque a gente está vendo aqui como um caso esses aspectos dos fios, né? Então o Miramês cortou fios que não são benéficos e está ali realizando um trabalho que se forma também conexões que aí já são de energias mais elevadas, mais espirituais, onde auxilia a harmonizar o espírito. E o último ponto é que essas ligações, à medida que vão sendo fortalecidas, e isso não só com outras pessoas, com espíritos, mas com os nossos campos mentais, pensamentos que ficam fixos, esses canais, eles vão ficando cada vez mais fortes e vão se ligando com outros e outros seres ou locais que vibram naquela frequência, sabe? Então, vai só ampliando essas conexões, né? Então, por isso que a gente tem que, o caso da oração é uma forma de você se desconectar desses campos e se ligar com campos maiores, com fios que trazem elementos que vão nutrir a pessoa. Diga, Romulo, você ia falar também aquela hora? Você falou tudo com mais sabedoria. Mas é isso. Eu fiz para a gente ter uma ideia mental, né? Para quem existiu o Avatar, eles têm um rabo, né, que conecta, né? Porque no nosso caso, essa conexão é através dos pensamentos, né? Que a gente se conecta. E eu acredito que a gente está sempre conectado. Eu vou voltar outra vez no Silvio, que o Silvio tem uma memória também gigante que eu não tenho. Eu acho que é Santo Agostinho, né, Silvio? Que fala no final do dia, fazer a pergunta, o que eu pensei, o que eu fiz, deixei de fazer. Conectados, nós vamos sempre estar conectados. Né? Agora, com quem, que tipo de conexão que a gente quer, né? Deus, você falou da oração. Eu acho essa reflexão, né, que eu estou alimentando, que tipo de pensamento que eu estou alimentando, né? E essa oração, essa oração mais profunda mesmo, e de primeiro você se limpar de todo o pensamento, né? Eu acho que o exercício do yoga é uma coisa que eu estou querendo aprender. Eu estava conversando com a Janine, irmã do Ismael, né? Se limpar e conectar com o mundo maior. Porque conectado a gente vai estar. O que a gente está vibrando que vai ser a questão e o que a gente está buscando, né? Se a gente realmente, o nosso aprimoramento espiritual vem através do físico, do mental, temos que estar atentos. Só isso. É muito bem falado pelo Ismael. A bateria vai acabar, vou ligar aqui. Pode continuar, Elisa, por favor. Esses fios invisíveis aos olhos humanos se prendem ao corpo enfermo por junção eletromagnética. São forças iguais que se unem por lei. Quando deixar de existir a semelhança, desaparecerá o fenômeno comumente chamado de vampirismo, perturbação, encosto, obsessão, possessão, subjugação e etc. Fiquei satisfeito com o que ouvi. O nosso 13 também estava conosco dentro do quarto e escutava atento o nosso benfeitor, porque já conseguia vê-lo perfeitamente. Ele absorvia com facilidade o ambiente em que estava vivendo e aspirando no momento.
O velho dava sinais de melhora e seus olhos buscavam em todas as direções alguém que não podia ver, mas cuja presença sentia. Nesse interim, assomou à porta uma senhora que parecia sua filha. Pegou suas mãos, beijou-as e pronunciou seu nome. Ele a reconheceu e avivou mais ainda sua lucidez. Ela imediatamente lhe trouxe um caldo reconfortante que o pai sorveu com avidez. Era verdadeiramente uma melhora. Todavia, o 13, que estava atento, ajudando pelos meios de que dispunha e com a alegria de servir, quando viu a mulher pronunciar o nome do ancião, começou a desequilibrar o seu estado emotivo, precisando das nossas mãos para que pudesse se apoiar. Reconhecera naquele infeliz homem o seu velho pai. A história é longa, mas podemos resumi-la assim. 13 fugira de casa ainda muito moço para acompanhar determinados senhores, levado pelo sonho que a mente jovem prestava ao coração embriagado de ilusão. Nunca mais vira a família. Acudimos o jornalista, chamando-o muitas vezes pelo nome. Ele voltou à consciência e pegou as mãos encarquilhadas do velho moribundo, beijando-as demoradamente, repetindo muitas vezes: papai, papai. O doente, naquele momento de lucidez ativada, avistou o filho, reconhecendo. Com a garganta ajudada por Miramês, ele disse: filho, meu filho. Os familiares, todos em torno da cama, comentavam entre si estar ele delirando. Isso é natural para quem se encontra nesse estado de depressão física e mental, dizia. Os olhos do velho falavam com mais clareza do que as próprias palavras. Não obstante, os encarnados não compreendiam a verdadeira mensagem da existência do espírito. Miramês aplicou vários passes no enfermo e ele se acalmou. Daí a minutos, ele respirou pela última vez. Como já estava ambientado fora do corpo, não houve demora em tirá-lo definitivamente do fardo, o que o nosso benfeitor fez com todo carinho, entregando o espírito desfalecido à senhora que tinha nos recebidos quando chegamos, recomendando: levem-no urgentemente para o primeiro posto de socorro e entreguem... desculpa. Voltando aqui, porque comeu aqui uma palavra, gente. Miramês aplicou vários passes no enfermo e ele se acalmou. Daí a minutos, ele respirou pela última vez. Como já estava ambientado fora do corpo, não houve demora em tirá-lo definitivamente do fardo que o nosso benfeitor fez com todo carinho, entregando o espírito desfalecido a Caena e a senhora que o tinha nos recebido quando chegamos, recomendando: levem-nos urgentemente para o primeiro posto de socorro e entreguem-nos aos cuidados daqueles trabalhadores do bem comum. Depois passaremos por lá para ver como ele vai indo. O jornalista custou a voltar ao normal, ouvindo as palavras do nosso instrutor. Dá graças ao Senhor, meu filho, por teres encontrado aquele que foi instrumento para que te materializasses no mundo e beijasses suas mãos por gratidão. A tua presença muito nos ajudou para que ele afrouxasse os laços de carne e viesse ter conosco. Vê o quanto vale o amor, o quanto pode o coração. Ele pensou que já tivesse morrido. Quis transmitir isso aos familiares, mas eles criaram uma barreira ao verdadeiro entendimento por faltar-lhes uma religião que lhes educasse os sentimentos e ampliasse a inteligência acerca do destino da alma depois do túmulo. Lisa, deixa eu só fazer um comentário nessa parte. Foi muito bonito porque a gente tem visto que os casos são sempre casos relacionados a algum processo da pessoa, daquele que está passando pela experiência em desdobramento consciente. E a gente vê que o mundo maior, tudo ele faz para um aproveitamento maior. Ao mesmo tempo que ele está aprendendo ali determinados aspectos, vivências de um desdobramento consciente para futuramente, não sabe se
lá isso para cada um, quando que ele vai começar a despertar mais para esses aspectos, mas ele já começa com esses aprendizados e ao mesmo tempo ele foi importante no processo do desenlace do pai. Então isso acontece bastante, né? Tal pessoa, uma situação que tem que ser trabalhada, sabe, se aquela pessoa, então, até o próprio processo para aquele encarnado, ele também foi de um aprendizado, não só para a questão ali do encontro com o pai, que deve ter ficado muito vivo, por ser um tipo de desdobramento diferente, ali o desdobramento astral que ele estava no momento passando, e ainda serviu de ensinamento para ele e para vários que estavam ali juntos, desdobrados pelo sono, né, que no começo o Lancelin falou que, acho que era quase, se eu não me engano, 100, enfim, eram vários que estavam juntos, então serviu de aprendizado para todos aqueles. Então, como que o mundo maior se vale dessas situações procurando um máximo de eficiência, sabe? E só para reforçar a importância da vigilância, né? Para a gente perceber na descrição do Miramês, né, como é fácil a gente mudar o foco da nossa atenção. Aqui eles usaram a ligação para que o pai se desligasse um pouco daquela fixação que ele tinha de estar ali, já se achando desencarnado, querendo falar com a família, para que ele pudesse ser realmente acolhido. E isso acontece ao contrário também. Às vezes a gente está totalmente focado em uma coisa simples, insignificante, desvia o nosso foco, e a gente, quando percebe, está ligado a outra coisa, já abandonou, às vezes, até o trabalho que estava fazendo, e isso acontece muitas vezes no decorrer do livro, um simples piscar de alguma coisa diferente pode distrair a nossa mente, e isso pode ser feito tanto para nos colocar focados em uma coisa que vai gerar um bom fruto, como para nos desviar do caminho que a gente estava trilhando. Então, e isso é a exemplificação da importância da vigilância, porque é muito sutil, e é um momento, assim, aquela coisa de um segundo, a gente se recupera ou se perde. Vou acabar de ler essa parte aqui. Aí a gente começa. Passados alguns minutos, tudo voltaram ao normal. Os espíritos que perturbavam o ambiente haviam partido. Os nossos companheiros que ficaram no pátio estavam treinando os aprendizes em volitações rasteiras, sozinhos. Achei uma brincadeira muito gostosa e fiz algumas experiências para eles verem como era. Ouvimos o padre Galeno dizer a um deles: meu filho, a mente é tudo nessa operação. Vamos, vai sozinho e ajuda este outro a subir. Mas não deu certo. Reunidos novamente, Miramês fez ali mesmo uma súplica ao Criador e a Jesus e partimos entregando todos os nossos companheiros encarnados em seus lares, pensando nas impressões que eles guardariam a despertar. Já se pronunciava um novo dia.